Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los a todos em mais um CMB Online. Considerando que a partir de agosto de 2021 entram em vigor os artigos da LGPD que tratam das sanções administrativas e, diante da acessibilidade dos dados pessoais tratados pelo setor de saúde, temos a honra de receber Dr. Marcos Vinícius Barroso Ottoni, coordenador jurídico da CNA de Saúde, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, para debater as ações e cuidados que são necessários na implantação e acompanhamento dos sistemas de proteção de dados, bem como os processos de aplicação das penalidades previstas da lei. Queria aqui, antes de chamar o Dr. Marcos, colocar uns avisos. Durante a apresentação, os microfones serão desligados para evitar ruídos que prejudiquem a transmissão. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat da plataforma Zoom. A gravação será divulgada pelo site da CNB em nosso canal YouTube. Nós estaremos aí sendo secretariados, se assim posso colocar, nos dando um apoio, é o nosso coordenador geral, o Mário. E agora eu tenho a honra de convidar Dr. Marco Vinícius Barroso Ottoni. Com a palavra. Boa tarde, doutor Miroc. Boa tarde a todos os amigos da CNB. É um prazer muito grande poder encontrá-los e bater um papo sobre esse tema, né? Acredito que todos os senhores já tenham sido bombardeados com informações sobre LGPD a todo momento, né? São artigos e mais artigos que estão saindo, são lives, eventos, seminários, webinars, todos falando sobre isso, independentemente do setor. E por isso que eu acho que é importante realmente a gente ter uma conversa um pouco mais prática, com um enfoque um pouco mais do dia a dia do setor de saúde, porque, de fato, é uma lei que veio para mudar muito, muito o setor econômico como um todo. E também o setor público, né? Essa lei também se aplica. Mas, no caso da saúde, ela vem com uma peculiaridade ainda maior. Lá, nós lidamos com dados sensíveis no nosso dia a dia. A essência, a nossa matéria-prima são dados. Então, o que nós temos que ter um cuidado adicional é para poder realmente zelar pela nossa instituição, mas sem travar também o exercício da medicina, sem travar o livre fluxo de dados e o desenvolvimento da ciência. Então, eu queria agradecer também, doutor Mirocles e a CNB, até pelo apoio que foi fundamental nessa campanha que nós tivemos para entrar no Conselho. Tivemos aí algumas reuniões com várias autoridades, né, doutor Mirocles, e a gente tentava mostrar para o governo federal da importância da saúde estar contemplada. Por quê? Porque agora a NPD vai regulamentar a lei, ela vai passar a disciplinar como que vai se dar a fiscalização, como que vai se dar a aplicação das penas e das demais sanções, e para isso a gente precisa, enquanto setor de saúde, estar juntos para que a gente possa mostrar o que acontece no nosso dia a dia. No nosso setor, a gente tem várias influências importantes, a gente tem compartilhamento de dados com operadoras, eventualmente, dependendo do prestador de serviço, a gente tem um fluxo intenso de dados com o poder público, com o Ministério da Saúde, com a ANS. Então, precisamos ter uma segurança jurídica no nosso dia a dia para que a gente possa trabalhar, e principalmente para que a gente possa evitar ações indenizatórias, que esse é um risco que a lei traz, né? A gente tem também, ao mesmo tempo que ela visa disciplinar um fluxo livre e protegido de dados, ela pode acabar abrindo uma brecha muito grande para aventureiros, para pessoas que queiram realmente se aproveitar dessa situação e inventar, ou então se valer do judiciário para tentar se enriquecer às custas desse uso de dados. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E é para isso que a gente defende essa intensa troca de informações, conversar bastante sobre isso e sobre um enfoque prático. Então, a minha ideia, doutor Miropes, e demais amigos também, o Mário, estou vendo o Mário também está aqui, a doutora Mona Lisa também, todos estão aqui, além dos demais participantes, que é um prazer poder falar isso com os senhores e apresentar. Eu fiz uma apresentação bem breve, e a minha ideia é talvez fugir um pouco do juridiquês e dos detalhes mais densos, para que a gente possa falar mais sobre o nosso dia a dia prático. Eu vou, então, se me permite, compartilhar a apresentação. Os senhores estão vendo?
Deixa eu ver só, eu acho que apareceu de uma outra forma. Fazemos todos. Ah, tá. Então deixa eu tentar. Não com apresentação. Agora sim, Então, agora sim. sua apresentação. Tá. Então, o que é a ideia? A ideia nesse caso, quando a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, a famigerada LGPD. A LGPD é uma lei principiológica. Antes de mais nada, ela não traz para o nosso contexto, para o nosso sistema, uma série de regras de como fazer, como agir. A verdade, ela traz o quê? Princípios, ideias macro que buscam o quê? Buscam disciplinar, dar um norte para as empresas para que elas sim possam exercer o cuidado com os dados com que lidam, mas sem que também isso trave o uso efetivo de dados. Então, uma grande pergunta que nós fazemos sempre será que cada entidade, cada empresa, ou então setor público ou privado, ele está preparado para acompanhar essas novas tecnologias, a evolução tecnológica intensa que nós estamos vivendo, mas também de forma a proteger os dados dos pacientes, dos colaboradores e dos demais beneficiários da saúde suplementar? Então, na verdade, o que a gente busca não é só restrição, regras para proteger só o titular. Na verdade, também a lei busca garantir de uma forma protegida o pleno uso desses dados. E quando a gente fala em dados, então, o que seriam esses dados? Né? Por que isso? Porque hoje o dado, a gente pode observar uma importância dos dados até analisando as principais empresas do mundo hoje. Né? Hoje, os maiores conglomerados financeiros são todos voltados à tecnologia, todos que usam intensamente um dado. O que a gente pode até se perguntar, mas como que essas empresas cresceram tanto, passaram a ser mais valiosas, por exemplo, que a indústria petrolífera, que a indústria automotiva, a indústria de transformação? Sem a gente pagar nada. Quando eu acesso um WhatsApp, eu não pago nada. Quando eu acesso um Facebook ou um Instagram, eu não pago nada. Porque essas empresas, elas usam os nossos dados, elas coletam os nossos dados, ainda que sem a gente perceber. Ela faz a ponte entre o consumidor, que somos nós, e as empresas que estão querendo oferecer esses produtos. Então, ela faz o quê? Ela verifica como nós lidamos, como nós nos comportamos, e como intermediário, ela vende essas informações para o mercado. Ou até ela mesma produz, como no caso da Amazon, ela coleta e ela mesma vende também. Mas o que a gente percebe aqui? O dado pessoal, ele é o insumo básico dessas grandes empresas. E aí, quando a gente fala também do nosso setor, o nosso setor, desde a anamnese, ao primeiro cuidado com o paciente, ao desenvolvimento de pesquisas, ao tratamento propriamente dito, medicina diagnóstica, tudo nós utilizamos dados. E aí os dados não necessariamente precisam ser dados em formato eletrônico. Nós também podemos tratar e estar sob a égide dessa Lei Geral de Proteção de Dados, os dados disponíveis em meio físico. Então, todo o nosso dia a dia, como os senhores, que são todos gestores e intensos conhecedores do nosso mercado, percebem que a gente vive diretamente no nosso dia a dia com dado pessoal. E aí o dado pessoal, o que seria? É qualquer informação de uma pessoa. Ela pode ser direta, identificada, ou que permita identificar, ou seja identificável. Então, um conjunto de informações que você não precisa dizer, olha, o CPF se correlaciona a essa pessoa, mas um conjunto de informações que permita que eu possa saber quem é aquela pessoa, isso também está protegido dentro do escopo da legislação de proteção de dados. Mas, no nosso caso, a gente tem uma preocupação ainda maior, porque a gente lida não só com os dados básicos do indivíduo, mas a gente lida também com dados pessoais sensíveis. E esses dados pessoais sensíveis, por que a lei traçou essa proteção adicional? Porque são dados cuja a violação podem causar um dano mais íntimo ao indivíduo, podem trazer um problema ainda maior para o seu dia a dia. Então, os dados de origem racial ou étnica, os dados com relação à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, esses dados estão protegidos de uma forma principal. E, além disso, no nosso dia a dia, os dados referentes à saúde ou à vida sexual, ou então o dado genético ou biométrico. Então, esse grupo de dados, a saúde, vida sexual, os dados genéticos ou dados biométricos, fazem parte do nosso dia a dia e são considerados esses dados sensíveis. A lei, então, dá um tratamento ainda mais rigoroso para ele. E quando eu falo tratamento de dados, né, porque a gente descobre o seguinte, essa lei é uma lei que vem trazer princípios para todo o setor, tanto público quanto privado, e independentemente dentro do setor privado, para todos os estabelecimentos.
ela versa sobre dados pessoais ou sensíveis, mas o que está protegido? É tudo que eu fizer com esses dados? E aí sim, a resposta é, a lei ela traça de uma forma não taxativa, qualquer tipo de dado, que a utilização desses dados está dentro do escopo da lei, mas ela relaciona alguns. Por exemplo, a simples coleta de dados que a gente faz lá na recepção de um hospital, a eliminação de um dado, ou o ato de armazenar, ao classificar, por exemplo, as pessoas de acordo com certos dados, reproduzir, fazer um processamento de dados para um estudo ou compartilhar, são exemplos de tratamentos. Então, os senhores podem ver que, no nosso dia a dia, além da gente lidar com dados pessoais dentro de um ambiente hospitalar, nós fazemos rotineiramente esse tipo de tratamento. A gente pega esses dados e faz coleta, armazena, distribui, faz estudos. Isso tudo está dentro do escopo da lei. E aí, o que a lei, então, busca? Olha, eu quero, então, dar um norte. Eu trazendo aqui um princípio da regulação responsiva, diferentemente daquele conceito antigo histórico, onde a lei define um modus de agir, um modus de como agir, um dever ser, agora a lei faz o seguinte, eu vou dar autorização para que você defina como lidar com esses dados. Mas esse trabalho da empresa lidar com os dados vai ter que observar o quê? Os princípios básicos, os princípios da LGPD. E aí, quais são os princípios? O princípio da finalidade, por exemplo, que é, olha só, cada utilização de um dado tem que se valer de uma finalidade específica. O uso desses dados tem que ser adequado a essa finalidade. Eu tenho que fazer um uso desde que ele seja necessário para a minha atividade. Né? Não basta eu falar assim, eu vou coletar um dado de um paciente, por exemplo, um paciente dá entrada lá no hospital, eu coleto um dado, por exemplo, eu quero saber qual é a profissão do seu avô. Mas por que isso? Isso tem necessidade para o tratamento de dado? Se ainda que tiver, se a gente conseguir demonstrar, tudo bem, eu vou conseguir, nos meus registros que eu vou manter dentro da minha instituição, eu vou poder fazer esse tratamento. Mas será que ele está atendido o princípio da necessidade, está sendo atendido? Será que esse dado atende à finalidade que eu também quero atingir com isso? Isso a gente tem que ter em mente, cada empresa, cada instituição tem que fazer essa análise. Nós precisamos dar o livre acesso desses dados para o titular dos dados, ou seja, para o indivíduo. A gente vai falar rapidamente lá na frente um pouco sobre os direitos que eles possuem. Temos que fazer um tratamento com qualidade, que proteja, que seja o uso seja específico, mas que proteja sem criar riscos de danos para os titulares. Todo o tratamento tem que se dar com transparência, com segurança. Eu tenho que usar sempre aquela prevenção, o princípio da prevenção dos danos, tem que estar com isso muito bem registrado, a análise de risco muito clara. Esses dados não podem discriminar e, no final, e por fim, que é uma coisa muito importante, porque ela vai sempre permear o dia a dia dos estabelecimentos, em geral, e principalmente os de saúde, é a questão da responsabilidade e prestação de contas. Essa lei ela traz um princípio que é o princípio da accountability. O que quer dizer isso? Já que eu, enquanto legislador, estou dando autoridade, a autorização para que você, instituição, por exemplo, de saúde, haja e defina como vai se dar os dados, o seu tratamento de dados, eu quero também que você me preste contas no momento que eu pedir. Eu vou te dar essa autonomia, mas assim que eu precisar, você vai me fazer prova de que você está agindo corretamente. Então, todo o nosso passo a passo a partir de agora, o nosso dia a dia com relação ao tratamento de dados, ele tem que ser catalogado, ele tem que ser registrado, ele tem que estar à disposição da autoridade caso haja alguma situação de risco e que eu precise comprovar. Vai haver uma necessidade de uma série de relatórios de impacto, tudo que demonstre que esse conjunto de demonstração, esse arcabouço, dentro do princípio da accountability, serve para que eu possa mostrar para o agente público que eu estou atendendo aos preceitos da lei, que o meu tratamento é correto e que tem um embasamento específico. E aí a gente fala, então, um pouquinho, já falamos das bases, dos princípios, do que é o dado pessoal e quais são os tratamentos, e aí agora a gente entra um pouquinho mais, eu não vou nem detalhar exaustivamente esses itens individualmente, mas o que agora a gente precisa abordar? As bases legais. O que são as bases legais? São as justificativas para cada uso daqueles dados. Já que a gente já sabe o que é dado pessoal, o que é o tratamento, o que eu vou fazer com ele, o que eu preciso agora? Mostrar para o meu titular, justificar para a autoridade qual é a base legal que está me justificando esse uso. Então, tem desde o consentimento, tem a questão de uma execução de contrato, obrigação legal,
Mas no nosso caso específico, a gente pode elencar alguns. Por exemplo, a proteção da vida ou incolumidade física, a tutela da saúde, ou seja, aqueles dados que são compartilhados, são solicitados ou compartilhados para o tratamento, para a tutela da saúde do paciente, eles se consistem numa justificativa, numa base legal apta a permitir esse uso. Estudos por órgãos de pesquisa, por exemplo, também, os órgãos de pesquisa públicos ou de entidades sem fins lucrativos também podem utilizar como base legal isso para fazer um tratamento de dados. Quando a gente vai falar de dados sensíveis, as regras já são um pouco mais restritas, né? A lei prevê uma possibilidade mais restrita e ela tenta focar mais a questão do consentimento. Ela diz o seguinte, olha, é recomendável que se colete o consentimento para o uso desses dados sensíveis, mas se ele não for consentido, não for possível, por exemplo, existem outras bases legais, outras justificativas que também vão permitir esse uso. Aí, desde garantia de prevenção à fraude, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, por exemplo, quando eu compartilho com o Ministério da Saúde uma relação de pacientes que tiveram com detectada a COVID, eu estou fazendo esse tratamento, esse compartilhamento, utilizando como base legal o cumprimento de uma obrigação legal. Quando eu preciso fazer uma prova num processo judicial, eu vou utilizar, não preciso do consentimento, aí eu vou utilizar o exercício regular de direito em processo judicial. Só que para o nosso dia a dia, o principal que a gente vai precisar utilizar é o quê? É o princípio da proteção da vida ou incolumidade, caso, por exemplo, de uma emergência, chegou um paciente desacordado lá no Hospital dos Senhores, e aí não tem nenhum responsável, por exemplo, não tem nada, e eu preciso tentar pegar alguma informação desse paciente. Eu preciso pegar a carteira dele, preciso acessar alguma coisa para tentar ver se facilita esse atendimento para que a gente possa cuidar dessa emergência. Essa coleta está protegida nessa linha, dessa base legal. Mas no dia a dia também, qualquer outra atividade envolvendo dentro do hospital, envolvendo dados pessoais sensíveis, pode ser justificada tendo como base legal a tutela da saúde. Né? A tutela da saúde é uma base que ela existe desde que o tratamento seja feito por profissionais de saúde, né? Ou entidades sanitárias, mas por que profissionais de saúde? Porque aí a própria legislação que disciplina a profissão desse profissional de saúde já prevê sigilo. Então, o que acontece é que a norma ela cria essa base legal e já contempla essa possibilidade do profissional de saúde se valer dela, porque ele também tem o sigilo dentro da sua profissão. Novamente, os estudos por órgãos de pesquisa ou execução de políticas públicas também justificam o uso desses dados. E aí, já que a gente tem essa justificativa, né, então já temos agora, passamos para a etapa da justificativa, agora a gente precisa, então, ter uma noção de quais são esses direitos dos titulares. O titular tem uma gama de direitos que a lei prevê, e aí, além de ser um aspecto positivo, ao permitir uma clareza, uma maior transparência, mas isso também pode trazer dificuldades, pode trazer problemas para o nosso dia a dia. Por quê? Por exemplo, a gente pode se ver diante de uma enxurrada de pedidos de direitos de titulares, às vezes fomentados por pessoas mal intencionadas, com interesses, por exemplo, comerciais, uma série de problemas que podem advir também do abuso desse direito. Mas o que acontece hoje? A legislação ela prevê direito para o titular, desde confirmar a existência de um tratamento dentro do hospital, de ter acesso a esses dados, pedir a correção, pedir para que sejam anonimizados determinados dados, caso não sejam ligados diretamente, por exemplo, à atividade hospitalar. Ele pode pedir a portabilidade, se opor ao tratamento dos dados que são realizados. Eliminar, por exemplo, ele pode chegar dentro de um hospital e pedir para eliminar um prontuário? Nesse caso, não. Por quê? Porque a gente tem outra legislação, que é a legislação, a regulamentação vinda do CFM, por exemplo, que determina a guarda do prontuário eletrônico, por exemplo, por no mínimo 20 anos. Então, o que vai caber a gente? Caso um paciente venha pleitear uma eliminação de um prontuário, a gente vai precisar informá-lo. Olha, você pode até pedir para corrigir, você pode ter acesso a esse prontuário, até porque é um direito seu, mas eliminar, por exemplo, eu não posso te eliminar. Eu tenho uma outra regra que também me impõe essa guarda. As informações obtidas de entidades públicas ou privadas é um direito também desse titular. Ele pode revogar determinadas informações que foram consentidas, ele pode vir a revogar. E aí, por exemplo, eu, enquanto paciente, autorizo o hospital a me mandar
propostas comerciais, divulgações de novos tratamentos, por exemplo. A partir do momento que eu peço para revogar esse consentimento, o hospital precisa ter uma estrutura interna que faça a eliminação dessa pessoa, desse titular, dentro do mailing, por exemplo, que vai receber para a propaganda. Então, isso tudo tem que ser muito bem organizado dentro do ambiente hospitalar para evitar uma alegação, por exemplo, de mau uso ou de uso indevido sem a justificativa desses dados. E, por fim, o titular também tem o direito a reclamar a autoridade. Então, o que vai acontecer na prática? Um titular que tem um certo receio de que os seus dados estão sendo mal usados, mal utilizados, ele vai tentar exercer esse direito primeiramente perante a empresa. E aí, com base naquele princípio que a gente mencionou da accountability, a gente vai mostrar para ele, olha, todos os documentos estão aqui, o uso dos dados dos senhores, desse titular, foi esse. Esse uso foi com base nessa base legal, nessa justificativa. A gente apresenta isso tudo a ele. Mas ele ainda pode vir a reclamar para a autoridade nacional, ou quando não se der por satisfeito, ou então, caso não tenha a devida resposta. E aí, cabe a gente, então, o quê? Preparar essa comunicação, essa resposta também à autoridade nacional, e ela vai ser feita por meio de quem? Do encarregado de dados. É o famoso DPO, que é conhecido na Europa, principalmente, que é o Data Protection Officer. Essa é a pessoa que vai ser responsável, dentro do ambiente hospitalar, por receber os pedidos dos titulares de dados, fazer a resposta para eles, é a pessoa que vai se comunicar com a autoridade nacional, então ela vai ter essa interlocução direta, vai se defender em nome do hospital perante a autoridade e vai também zelar no dia a dia pelo princípio da accountability, por essa documentação, por manter tudo isso muito bem preparado e separado para caso a autoridade venha solicitar ou o próprio titular, ele esteja a postos e efetivamente disponível para prestar todos os esclarecimentos. Dentro do setor de saúde, então, acho que em linhas gerais, em termos de princípios básicos que a lei traz, de uma forma bem rápida, seriam esses, mas agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre o dia a dia do hospital, né? Um hospital, ao utilizarmos, por exemplo, uma base legal da tutela da saúde, eu preciso fazer determinados compartilhamentos dos dados que a gente está utilizando. Eu preciso, para dar uma assistência à saúde, por exemplo, pegar um prontuário de um paciente e encaminhar para o setor de diagnóstico, para fazer uma ressonância magnética, por exemplo. Então, ainda que essa empresa que vai fazer essa ressonância fique fora do ambiente do hospital, eu preciso compartilhar esses dados para que a tutela da saúde seja bem feita. Eu preciso compartilhar com um serviço, por exemplo, de farmácia, né? A farmácia precisa manipular e preparar um medicamento para aquele paciente que está lá no hospital, internado. Eu vou compartilhar detalhes da saúde desse paciente para que eles preparem, então, o medicamento. E também para as outras áreas da assistência à saúde. Então, se precisar, por exemplo, encaminhar o paciente para nutricionista, fisioterapia, área de departamento de psicologia, ou enfermagem, o que quer que seja, que esteja dentro do contexto da tutela da saúde, a lei permite esse compartilhamento. Então, o compartilhamento nessas hipóteses, ele é restrito para a tutela da saúde, e o que eu não posso fazer? Eu não posso, por exemplo, compartilhar os dados da saúde para eu ganhar uma vantagem econômica adicional. Se, por exemplo, eu tenho lá uma série de prontuários e aí, de repente, vem uma indústria farmacêutica para mim e fala, olha, me dá aí, mais ou menos, os prontuários e o de incidência e os detalhes da saúde de determinada comorbidade, por exemplo, de uma determinada situação de saúde. E aí a pessoa vender isso. Isso é proibido. Isso está proibido, claro que também mesmo no próprio regulamento, na regulamentação do conceito de medicina, isso já é proibido, mas a lei vem restringir também de uma forma mais específica. O que a lei autoriza, e hoje é motivo de grande discussão no nosso dia a dia do setor da saúde, é que a lei permite o compartilhamento de dados com as operadoras, por exemplo, para permitir as transações financeiras e administrativas. Então, a lei expressamente, até por meio de uma medida provisória que veio logo depois do primeiro formato da LGPD, veio para poder disciplinar de uma forma mais clara como que vai se dar esse compartilhamento, vai permitir o compartilhamento para essa finalidade.
Só que qual que é o grande gargalo hoje que a gente tem? A lei prevê essa possibilidade de compartilhar, mas não definiu qual a extensão, o que vai ser compartilhado. Então, a gente tem hoje situações em que operadoras de plano de saúde, por exemplo, pedem eu quero o prontuário inteiro do paciente para poder confirmar um procedimento. Mas aí, pois olha só, o prontuário inteiro, detalhes da saúde que não estão envolvidos diretamente com aquele atendimento, será que isso é devido? Ah, mas é porque eu quero fazer gestão de saúde lá na frente. Tudo bem, você quer fazer, mas como é que vai se dar esse compartilhamento? Tem o consentimento do titular? Não, não tem. Será que essa permissão que a lei trouxe para permitir as transações financeiras e administrativas está contemplado também eu compartilhar o prontuário? Ou seria só, por exemplo, o descritivo do procedimento, um relatório médico sucinto, por exemplo, sem compartilhar o prontuário mesmo? E caso, por exemplo, a operadora tenha dúvida, o próprio CFM tem resolução que prevê a auditoria, por exemplo, né? Que a auditoria vai ser feita por profissional médico. Então, essa auditoria, o profissional médico, no caso de dúvida, vai ao hospital, ele não vai ter cópia, mas ele vai ter acesso ao prontuário, até por ser um profissional que já tem o dever de sigilo dentro da sua categoria, então a gente não teria problema. Então, esse é uma situação que hoje a gente precisa disciplinar melhor, organizar melhor, até porque, por outro lado, a gente sabe que o mercado está mudando muito. As novas formas de remuneração, os novos rumos que o setor de saúde está tomando, permitem assim, e buscam um uso mais intenso dos dados, né? A gente está caminhando para uma plataforma mais de gestão de saúde e menos foco na própria doença, propriamente dito, no remediar a doença. Como que se faz essa gestão de saúde? Praticamente com o uso intensivo de dados. Então, a gente também não quer limitar isso, porque é um futuro inevitável, a gente não consegue segurar isso também, mas a gente tem que pensar como fazer isso de forma que se proteja os dados do titular, mas sem evitar o progresso da ciência, né? E o progresso da própria medicina. A lei, nesse sentido, é tão delicada, há uma preocupação tão grande quanto a esse compartilhamento, que o artigo 11, seu parágrafo 5º, ele vem especificamente proibir, por exemplo, que as operadoras de planos de saúde, ao terem acesso a determinados dados, façam uma prática de seleção de riscos na hora de contratação dessa modalidade. Então, isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado. As operadoras também têm esse cuidado, principalmente aquelas que querem fazer a gestão da saúde, mas é um fantasma que o legislador sempre teve uma preocupação em deixar muito claro que o fruto desse compartilhamento nunca pode ser para seleção de risco e para detrimento do titular do dado. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre observar e sempre se preocupar. Então, quando nós, enquanto hospitais, formos demandados para compartilhar um dado, por exemplo, um dado sensível do nosso paciente para uma operadora, é importante que a gente saiba exatamente qual é a finalidade, como isso vai se dar, se de fato eu não posso fazer de outra forma ou transferindo o mínimo possível, ou então se vai haver o consentimento, porque se tiver o consentimento do paciente, tudo bem, o prontuário é dele, não teríamos esse problema. Mas essas são algumas das questões que estão ainda em aberto, que a gente precisa sentar e disciplinar junto à autoridade, e é por isso que é importantíssimo realmente que o setor de saúde se faça presente lá dentro, tanto no conselho quanto podendo ter voz junto à autoridade, para que isso seja bem definido. A lei traz uma preocupação muito grande também no que diz respeito aos dados de criança e adolescente. Isso nós que estamos na linha de frente diretamente com os pacientes, né, dos nossos hospitais, precisamos ter esse cuidado. A lei é taxativa, é específica e explícita no sentido de que, ao coletar dado de criança ou adolescente, necessariamente a gente precisa do consentimento dos pais ou dos responsáveis legais. Esse consentimento ele tem que ser bem claro, bem expresso, ele tem que ser passado de uma forma muito inequívoca para que o responsável possa anuir. Então, o que a gente tem visto muito? Às vezes um menor de idade, 17 anos, querendo entrar para ser atendido dentro do hospital, olha, tem uma consulta marcada, está aqui, meu pai marcou para mim. Se não tiver o responsável para poder autorizar a coleta e o tratamento desses dados, infelizmente, não vai ser possível. A gente vai ter que ou tentar, de alguma outra forma, contactar com esse responsável, coletar esse consentimento, mas isso é um problema porque
a legislação trata num capítulo específico sobre a proteção dos dados da criança e do adolescente. A gente não pode relativizar essa preocupação, que a autoridade vai ter um foco muito grande nisso. Aí, o que a gente tem falado, já que a gente falou um pouco sobre a lei de uma forma geral, o que a gente tem entendido, como que o hospital, diante disso, né, quando ele se vê diante dessas informações todas, sobre base legal, direito titular, princípios, o que eu faço? Né? A gente tem visto no mercado muita oferta até de adequa a sua empresa à LGPD em 24 horas, ou então vendo um sistema milagroso que vai fazer a adequação da sua lei, da sua empresa à lei. Tá surgindo muita coisa que, infelizmente, não está de acordo com o próprio princípio que a lei está trazendo. O que a lei busca? A lei busca que nós, enquanto instituições, façamos uma revisão geral do nosso dia a dia. A gente faça uma revisão de todos os fluxos de dados dentro do nosso estabelecimento. Então, não basta eu comprar um software que vai me dizer que, olha, você está criptografando os dados que estão aqui. Mas não é só isso. A questão da segurança da informação é um elemento só num processo de adequação. Um processo de adequação desse, ele envolve várias etapas. Envolve a etapa jurídica, envolve a etapa de treinamento dentro do hospital, treinamento dos colaboradores. Treinamento é a chave para a mudança de cultura no que diz respeito à proteção de dados. Envolve, sim, segurança da informação também, então tem que ser feita uma revisão no que diz respeito à proteção dos dados, para que evitem ataques cibernéticos, e a gente tem visto que isso tem acontecido com muita frequência. A gente tem o caso aí do Fleury, que sofreu recentemente, no mês passado, que inclusive isso impactou de uma forma muito intensa, até nos seus próprios resultados. Então, a questão da cibersegurança é um dos elementos, a questão da tecnologia da informação é um dos elementos nesse contexto. E quais são essas metodologias que a gente tem visto hoje no mercado como todo e que realmente mostram como um hospital se adequa? Primeiro, o kickoff, o início do projeto, cada hospital tem que definir os responsáveis de cada setor. Como a gente falou, uma adequação ela envolve não só o jurídico, não só o compliance, tem que envolver o departamento de RH, setor de processos, setor de tecnologia da informação. Definindo isso, a sugestão é que se façam workshops dentro da cabeça da empresa, da alta gestão da empresa e do hospital para baixo. Para que isso? Para que a gente mostre para todos os colaboradores que essa adequação ela vem já dentro do core da empresa, dentro da essência da empresa, da alta liderança, já está engajada nisso, e que a partir de agora a proteção dos dados sempre vai entrar no foco da instituição. Os workshops servem, então, num primeiro momento, para conscientizar e mostrar a importância da lei para a alta gestão. Passamos depois para o corpo clínico, o corpo clínico também deve conhecer os seus cuidados, a necessidade de cuidados no que diz respeito ao tratamento dos dados, e depois a gente passa para os colaboradores. Ao terminar essa fase dos workshops, o que é importante ser feito? É o mapeamento dos dados, é o que a gente chama de data mapping, que é conhecer de fato todo tipo de dado que o hospital está coletando e saber qual o uso que ele está fazendo, saber onde que ele está armazenando, com quem que se compartilha esses dados. Essa é uma etapa bastante complexa, bastante trabalhosa, mas é também uma oportunidade única de se entender todos os fluxos de dados dentro do hospital. Então, o que se faz? Vamos lá chamar a parte de atendimento lá na porta de entrada. Aí vai se coletar a informação de que quais dados são coletados quando o paciente vai entrar no hospital, onde isso é armazenado, para que finalidade isso é feito, com quem que isso vai ser compartilhado, e aí por diante. Esse mapeamento é o que vai definir depois o plano de ação, que vai definir o que precisa ser feito em termos de ajuste, o que, por exemplo, precisa ser inutilizado. Desses mapeamentos, a gente pode descobrir uma série de dados que são coletados de forma, às vezes, desnecessária. E aí eu falo muito, por exemplo, da questão da identificação de um paciente, por exemplo. Há casos que a gente já verifica o quê? Que é coletado o nome do paciente, o nome da mãe, para evitar até o homônimo, número do CPF, número da carteira de identidade, carteira de certificado de reservista, título de eleitor. Aí a gente vale a pergunta, faz nesse sentido, é necessário a gente coletar, por exemplo, certificado de reservista, título de eleitor, para um atendimento à saúde? É isso que cada empresa tem que fazer essa avaliação.
E assim, não existe uma resposta única. Pode ser que determinada empresa fale o seguinte: não, eu preciso do certificado de reservista porque, por exemplo, eu presto serviços para o corpo militar. E aí eu quero saber. Estou usando um exemplo assim, para dizer o seguinte: para cada dado que a gente coleta, a gente precisa ter essa justificativa. Eu coleto de forma indevida, eu coleto de forma justificada ou não. E aí, fazendo essa análise, a gente passa para a etapa da revisão dos documentos. Aí a gente tem que preparar, então, os contratos, todos levando em consideração a necessidade de se proteger esses dados. A gente tem que fazer a revisão das políticas internas. Então, cada hospital, instituição tem que ter a sua política interna disponibilizada, seja em seu site ou então na própria instituição, e ela vai dizer o seguinte: o que eu coleto de dados dos nossos pacientes e o que eu faço com esses dados, com quem eu compartilho e, eventualmente, se você tiver interesse, você titular dos dados, tiver interesse em ter mais informações, qual é o caminho para ser exigido isso, para ser obtida essa informação. Então, essa é a metodologia em geral que se utiliza muito para que o processo de adequação à lei ele seja pleno, ele seja eficiente. Então, não é um processo simples, onde você compra um sistema ou compra uma solução única. E, principalmente, depois que isso é feito, o que a empresa precisa, a instituição precisa ter em mente? Que, a partir de agora, a gestão dos dados pessoais ela tem que ser incorporada no seu dia a dia. Então, a criação de um grupo para se apreciar os novos tratamentos de dados que surgirem, para se acompanhar e se monitorar, por exemplo, a evolução dos colaboradores quanto ao tratamento, se está havendo uma mudança de cultura ou não, a questão dos treinamentos constantes e rotineiros. Isso tudo agora vai permear o dia a dia de todas as instituições, e não vai ser diferente no caso dos hospitais. E aí, que a gente gosta muito de reforçar ao final, é que, na verdade, o processo de adequação, a lei, ela não veio para trazer problemas, ela não veio só para trazer ônus, para trazer uma mudança do dia a dia da empresa de forma prejudicial. Na verdade, ela é uma oportunidade, ela permite que a gente possa revisar esses nossos procedimentos internos, a gente possa avaliar a conduta de cada colaborador e também criar um vínculo de confiança com esse titular. Se a gente trata de forma bem transparente, de a gente se mostramos para o nosso paciente tudo que é feito com os dados dele, que esses dados estão protegidos aqui dentro dessa instituição, isso vai ser uma mais-valia, isso vai ser um diferencial para cada player que leva essa gestão a sério. E a gente vê que a empresa, a legislação, ela tem um caráter de difusão da governança, da conformidade para toda a cadeia. Então, por que eu falo isso? Porque daqui a pouco vai chegar um momento em que quem atende, quem está adequado à legislação, não vai poder contratar, por exemplo, prestadores de serviço ou ser contratado, celebrar contrato com quem não está adequado. Porque isso é um risco, isso passa a ser um risco para a gente, tanto para a gente quanto para uma operadora, para quem estiver no mercado. Imagina os senhores se a gente o hospital X faz um projeto de adequação super rigoroso, busca treinar sua equipe, busca treinar seus colaboradores, corpo clínico, e aí, de repente, eu contrato uma empresa que vai fazer, por exemplo, armazenamento na nuvem, armazenamento em nuvem, e ela pega todos esses dados prontuários e compartilha no mercado. Isso vai trazer, necessariamente, uma implicação direta para o hospital. Então, a lei ela busca o quê? Difundir em toda a cadeia a questão da adequação e da governança para que todos, de fato, possam assegurar essa proteção. E isso, então, vai virar até uma restrição contratual. Em breve, quem não tiver adequado não vai conseguir fazer contratos, não vai conseguir celebrar. A questão do próprio poder público. O poder público vai precisar também avaliar a conformidade dos hospitais com quem ele se relaciona, porque se esse hospital lá rotineiramente não protege os dados dos pacientes, ele coleta dados e vende lá na frente, uma série de problemas, o próprio Tribunal de Contas, em breve, vai começar a criar restrições à contratualização com entes dessa forma, entes que lidem dessa forma. Então, em suma, além da questão da reputação e da questão da possibilidade de
comercial mesmo, que a não adequação possa impactar, é muito importante que cada entidade esteja preparada não só para sanções que viriam, que agora, como o doutor Mirócles bem levantou, sanções que começaram a ser válidas agora em agosto. No dia 1º de agosto, as sanções previstas na lei, as sanções administrativas, elas estão em pleno vigor. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já informou que não vai aplicar nesse início, porque agora o foco é caráter educativo. Ela quer criar ainda o arcabouço normativo, ela quer criar ainda essa cultura, quer educar para depois punir. Porém, o que a gente vê na prática hoje? Que o consumidor, que o Ministério Público, que determinadas entidades de defesa do consumidor não estão esperando isso. Eles estão se valendo o quê? Do Poder Judiciário, eles ingressam com ações no Poder Judiciário, alegando descumprimento à lei, e pesadas multas estão sendo aplicadas. A gente pode usar o caso, por exemplo, da rede de drogarias, a Droga Raia, que foi multada em vários estados do país pela coleta indevida de dados. A gente tem uma série, então, de movimentos de consumidores. Alguns tentam forçar a barra, claramente, né? Então, olha, eu tive um dano aqui, porque vazou, o dano está comprovado. Não, na verdade, o judiciário está analisando caso a caso, mas hoje a gente já pode dizer que já existem condenações no judiciário, mesmo antes do início da vigência das sanções administrativas. E isso tudo para reforçar, então, que, na verdade, o processo é um processo que agora urge, é um processo que precisa ser feito em cada instituição, mas que também é um processo que vai trazer benefícios. Para finalizar, tem um estudo, o estudo da Cisco, que ela informa que para cada R$1 que é gasto, na verdade $1 que foi gasto num processo de adequação, outros $4 ingressaram na empresa com o quê? Com ganho de eficiência, com a melhoria nos seus processos, com a melhoria da imagem e tudo mais. Então, o que eu gosto de falar muito aqui, vamos encarar esse processo de adequação, essa nova mudança, que é uma mudança radical, importante, mas vamos encarar como uma possibilidade de ganhos, de melhorias, e incorporar no dia a dia para que essa mudança de cultura ocorra em toda a cadeia, com todos os colaboradores. Inicialmente, acho que acabei de me estender um pouquinho, mas em poucas palavras, o que eu gostaria de dizer era sobre isso. E aí agora a gente poderia até bater um papo, esclarecer, responder algumas questões e as dúvidas dos senhores que tiverem quanto a essa temática. Eu queria agradecer mais uma vez, doutor Mirócles, pela oportunidade. Marcos, eu que agradeço, Marcos. Sinceramente, nós estamos aí abertos para perguntas, mas como foi a explanação tão clara, tão objetiva, Marcos, tá? Que nos deixa de uma forma muito transparente a necessidade, né, que nós vamos ter, urgente, já tínhamos que ter trabalhado, quem não começou ainda, de uma ação de mudar seus processos, de mudar sua rotina dentro das nossas instituições, né? Porque as consequências, como você colocou em alerta, pode vir ter aí prejuízos enormes através de ações judiciais, como também, né, até de contratualizações do nosso serviço, né? Então, o cuidado e a necessidade de nós termos atento e priorizarmos em nossas instituições essas ações diante do LGPD é fundamental. Mas volto a te falar que agradeço, foi muito claro, eu fico muito satisfeito de ter aqui com você para dar essas explicações para você. E eu vou passar a palavra agora para o Mário Bernardes, nosso diretor-geral, também para depois nosso vice-presidente Flaviano, e para os demais, através do chat, fazer as suas ponderações, fazer as suas perguntas, né, a você, Marcos. Por favor, Mário. Obrigado, presidente. Marcos, um prazer estar contigo. Parabéns, a gente se sente muito bem representado no Conselho Nacional de Proteção de Dados. Você vai ser, com certeza, um instrumento estratégico para o nosso setor de saúde ali no Conselho, e a gente deposita em ti toda a confiança para isso, tá? Realmente, a CMB está se preocupando com essa realidade, né, nas nossas instituições, e você conosco aqui hoje, de uma forma como o Mirócles colocou,
bastante objetiva e brilhante, compartilhando com a gente esses caminhos e essa reflexão. Eu trago aqui e reproduzo para você uma pergunta do Valdir, um abraço, Valdir, da Santa Casa de São José do Rio Preto. Se o auditor da operadora de saúde solicitar uma descrição cirúrgica por e-mail para autorizar ou não o procedimento, é permitido? Ótima pergunta, Mário. Mais uma vez, prazer em reencontrá-lo, meu amigo. E eu agradeço muito sempre o apoio que a CMB tem nos dado, né? No que diz respeito a essa pergunta, o que acontece? Hoje em dia, se a gente for seguir as resoluções do Conselho Federal de Medicina, um processo de auditoria envolve o quê? Que o profissional, que o médico auditor, ainda necessariamente médico auditor, possa ir na instituição onde está sendo feita a auditoria e possa ter acesso aos dados. Tá? Isso quando a gente trata de quê? De dados mais sensíveis, dados como um prontuário médico e detalhes da saúde desse paciente. Mas o que acontece na prática? Na prática, a operadora, por exemplo, vai falar assim, eu não vou liberar aqui enquanto você não me der uma descrição cirúrgica e eu quero que você me mande aqui por e-mail, por exemplo. Como a lei ela não define, como a gente falou, o que pode ou não pode ser feito, ela trata dos princípios, a gente tem que olhar o seguinte, ao encaminhar por e-mail, eu tenho a certeza de que aquele profissional médico vai estar recebendo? É alguém que tenha o direito de garantir o sigilo? Ou não? É um atendente normal, que é o que a gente sabe que na prática é o que acontece. É o atendente normal que vai receber aquilo lá. Nesse sentido, o hospital que vai passar tem que ter esse cuidado de não encaminhar, a não ser que seja para o profissional médico. Eu encaminho isso para quem de direito, quem possa realmente receber. Mas isso pode parecer até uma certa utopia, porque no dia a dia a operadora força que, olha, para eu poder liberar, só vou liberar esse procedimento se você me encaminhar isso. Então, o que a gente pode fazer? É tentar, na questão da análise de risco, é fazer uma descrição cirúrgica sintética, específica, por exemplo, para aquele procedimento, sem trazer detalhes do prontuário. A gente já tem visto muito isso, e na hora de encaminhar, pedir para a operadora, olha, eu quero então um e-mail, que seja um e-mail de algum profissional médico, que pelo menos aqui do meu lado, eu estou encaminhando, então, para um profissional médico. Se dentro da instituição, lá dentro da operadora, essa informação ela é compartilhada de forma indiscriminada, pelo menos no nosso caso, aí atendendo aquele princípio da accountability, eu tenho como provar que o cuidado aqui do meu lado foi feito. Então, no dia a dia, a gente tem que ter muito levar muito isso em conta. O que eu estou fazendo aqui para proteger do meu lado e espero que com quem eu me relacione também o faça. Então, o que eu recomendo de forma bem objetiva? Elaborar uma descrição cirúrgica, nesse caso, o mais sintética possível, que sem detalhar, sem expor muito os dados sensíveis desse paciente, e aquilo que for necessário para transferir, que transfira, ainda que seja por e-mail, mas para um profissional médico vinculado à operadora, ainda que lá dentro ela venha partilhar com outra pessoa. Ô, Marcos, Flaviano aqui, o vice-presidente da CMB, tudo bem? Opa, como vai, doutor? Tudo bem, Flaviano? Joia. Como um professor meu falava na faculdade, né? A teoria é uma beleza, mas na prática a coisa se complica, né? A gente vive um universo aí, o senhor bem sabe, de uma infinidade de operadoras pequenas que estão em uma localidade, às vezes, distante de onde a gente presta o serviço. E essa situação, muitas vezes, a gente passa rotina, independente de qualquer coisa. Olha, você precisa me mandar a cópia de todos os prontuários faturados. Então, o hospital tem que fazer cópia do prontuário, mandar, por exemplo, eu estou em Curitiba, né? Tem que mandar para São Paulo, onde é a sede dessa operadora. E com o advento aí da pandemia do Covid, várias operadoras, às vezes locais, tiveram que se reestruturar, né? Porque os seus auditores já não são tão jovens, já não têm alguns com comorbidade, então se recusaram aí os hospitais, e isso fez com que a gente tivesse que se adaptar a essa realidade, né, tanto do Covid como de atender operadoras que estavam distantes, e a gente tinha aí fluxos, né, isso é uma realidade de vários hospitais. Vai virar uma bagunça, né, porque
Quando eu mando o prontuário de um paciente para uma operadora, eu não tenho como anonimizar a informação, eu não tenho como... Eu mando o prontuário, né? E ali está tudo descrito. Isso vai num correio, que pode ser extraviado, que não tem defesa para um negócio desse, né? Não tem... vamos ter que lidar com esse processo, né? E esse vai ser o negócio, né? O que acontece? Eu acho que a questão como a lei prevê uma possibilidade da gestão de risco para cada instituição, o que a gente recomenda? Olha, você tem que ir tentando fechar as portas da melhor forma possível. Mas o que o senhor mencionou é a realidade, é o que acontece hoje no dia a dia, né? Mas o que a gente pensa em termos de tentar proteger e tentar fechar um pouco as portas? Primeiro, questionar se de fato precisa ser encaminhado o prontuário médico como um todo, ou se para aquela finalidade da autorização, um relatório médico, por exemplo, com a descrição já não basta. Se eles entenderem, não basta. Vem cá, então será que o seu auditor, ainda que de forma virtual, não poderia ter acesso, mas sem ter cópia, mas acesso ao prontuário? A gente pode aproveitar também o inverso e fazer o seguinte, olha, a gente pode fazer por meio de forma virtual, o seu auditor acessa aqui, eu compartilho, por exemplo, os dados. Inverter também o meio para que a gente possa facilitar. Se ainda assim isso não for possível, se a pressão for grande também, e como a gente está num momento que não tem uma definição muito clara, o que eu recomendo? Olha, o compartilhamento então vai se dar por meio de um canal com o médico responsável pela operadora, então não vou passar para atendente que me ligou e pediu. Qual é o caminho? E que isso seja registrado. Então, por meio, seja de um aditivo, ou por meio de um termo de cooperação, ou por um acordo, olha, a partir de agora, o modus operandi vai se dar da seguinte forma. Se você me pedir, eu vou tentar te dar o mínimo. Se você ainda mesmo assim insistir, eu só passo para o profissional médico que tem o dever de sigilo do outro lado. É uma mudança de cultura que a gente vai precisar fazer, mas a gente sabe que ainda temos outros desafios, que muitas das operadoras não querem só ver, elas querem poder baixar e também para poder fazer gestão de saúde. Então, é algo que a gente tem que tentar construir a partir de agora. Perfeito. Presidente, eu queria permissão para a gente abrir o áudio para a Kátia. Ela tem uma pergunta aqui no chat, mas a Kátia é a nossa representante aqui da Federação, está com a gente na CMB, sempre pautando essas questões de uma maneira bastante aprofundada, e não é justo eu ler uma pergunta da Kátia, né? Então, até porque é nossa conselheira, né? Então, eu já estava aqui em contato com ela aqui no pessoal, mas é claro, Kátia, por favor. É só abrir seu áudio, Kátia. Está aberto aqui. Tem que avisar que vai fazer isso, senão a gente dá um infarto aqui, ó. Tá com isso. Doutor Marcos, primeiro quero lhe dar os parabéns, né, pela linguagem boa de ouvir, né, fácil. Acho que nós, advogados, cada vez mais temos que aprender a fazer isso para os nossos gestores não correrem da gente, né? Eu acho que o nosso setor padece de tantos problemas, talvez também por isso, né? Todo mundo tem preguiça de advogado, e hoje você deu um show aqui mostrando que dá para a gente ter essa linguagem aí extremamente amigável com o nosso gestor, né? O senhor falou em pontos aí que, para mim, são fundamentais e que a gente percebe claramente as incertezas jurídicas que ainda permeiam, né, o setor hospitalar. Eu lembro quando a gente chamou um desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para dar uma palestra para a gente, eu queria que ele falasse sobre corpo clínico. Ele me ligou nervoso, estou aqui, me explica um negócio, de onde que surge esse corpo clínico? Eu falei, como assim? Como que o senhor quer saber? Quer saber o seguinte, montou um hospital hoje, eu estou criando um hospital, construí, estou com vará. Esse negócio brota dentro do hospital? Mas por que eu estou contando isso? Você veja, é um desembargador brilhante, que foi durante 12 anos nosso comitê aqui de CNJ, aqui em Minas Gerais, e que tem muitas dúvidas, né? E talvez se ele fosse instado a decidir alguma coisa específica sobre essa questão, né, de ingressar, retirar, excluir de corpo clínico, ele teria dificuldades. Então, imagina o dia a dia nosso, quando parte dos nossos problemas, quem tenta regulamentar é o Conselho Federal de Medicina. Gente, eu acho que já chegou a hora de uma virada de chave, né? Que a gente precisa ter definições imparciais, pelo menos, né? Por mais que, eu não estou querendo dizer que o CFM pronuncia parcialmente, não é isso,
mas eu acho que a gente está num novo tempo, né, que é preciso rever muitos conceitos, muitas práticas. Eu estou numa onda agora de romper paradigma, né, Mário? Mas o meu outro paradigma que eu quero romper é mais difícil que esse que nós estamos falando. Aí eu perguntei para o senhor aqui o seguinte, se, principalmente diante da sua figura extremamente importante, estratégica para o nosso setor, se nós não conseguiríamos, né, eu tenho achado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados muito, não só pela imposição legal, mas de fato aberta a ouvir a sociedade, via aqueles eventos, né, as oficinas técnicas que eles realizaram. Será que a gente não conseguiria criar, né, uma agenda, né, propositiva para a gente começar a criar entendimentos partindo daquelas situações de incertezas jurídicas, né, dos principais problemas que afligem o nosso setor? Porque, gente, nosso país tem que aprender, né, os nossos agentes fiscalizatórios, né, esse direito administrativo sancionador puro e simples, para mim, não é a solução, né? A gente precisa criar entendimentos prévios para a gente trabalhar a segurança jurídica. Então, eu lhe pergunto, existe essa possibilidade? O senhor pode nos ajudar nisso? Ótimo, doutora, muito boa pergunta. Realmente, primeiro, a constatação que a senhora fez com relação ao desconhecimento do judiciário e, em geral, é muito grande, e isso é uma preocupação, porque a gente não pode deixar o judiciário criar a jurisprudência, já que ele não tem conhecimento disso, né? É uma preocupação muito grande. E isso também se aplica à autoridade, porque a autoridade não pode disciplinar e regulamentar sem ter conhecimento do nosso detalhe, do nosso âmago, né? do nosso dia a dia dentro do setor de saúde. Então, isso que a senhora mencionou faz música nos meus ouvidos e é realmente a pedra de toque do que a gente pensa sobre o setor saúde. O que a gente fez na Confederação no meio do ano passado e que concluímos já em fevereiro, e aí com o apoio muito intenso também da CNB nessa questão. Foi o primeiro passo na questão da autorregulação regulada. Essa regulação responsiva, né, mudando o paradigma do caráter da regulação sancionadora para responsiva, joga essa bola para a gente, para a possibilidade da gente, então, definir o nosso código de conduta, definir como a gente quer ser regulado e submeter para a autoridade. Se ela aprovar, opa, essa aqui vai ser lei para a gente. Então, no setor de saúde, o que a gente começou a pensar? Fizemos, então, um primeiro código de boas práticas, de conduta de boas práticas dos prestadores de saúde, e isso a CN Saúde, quando foi divulgar, foi inclusive, dos setores econômicos, o setor de saúde foi o primeiro do Brasil, então, a indústria está correndo atrás agora, as telecoms estão correndo atrás agora, a gente teve conhecimento, vários setores estão querendo fazer isso. Por quê? A autoridade disse já para a gente que não tem braço, ela não vai conseguir, ainda mais diante de tantos desafios agora, começar a fazer regulamentações em todos os setores. Então, cabe a nós, enquanto setor de saúde, nos reunir e fazer desenvolver a partir daquele código, aquela primeira minuta, que já está disponível, inclusive está lá para baixar no próprio site da CN Saúde, o código de conduta, que foi submetido à autoridade. Esse código contou com a participação da ANS, então isso foi muito importante. A ANS também validou as premissas que a gente colocou lá naquele código, mas aquilo lá não se esgota ali. O que precisa agora? Para que a gente vire aquela autorregulação regulada plena, agora a gente tem que dar efetividade a esse código. E aí até o doutor Mirópolis e o doutor Mário também já sabem, já tem também conhecimento, todos estão fazendo parte do Fórum de Saúde que está sendo criado. Né? O Fórum de Saúde, a CMB também é parceira em primeira linha, também junto com todos, para que o setor de saúde como um todo agora, e é independente de qual entidade, todo mundo junto, para quê? Só para discutir a efetividade da lei para o nosso setor. E por que isso? Se a gente conseguir desenvolver isso, a autoridade vai começar a consultar só o nosso fórum. Então, quando tiver uma dúvida, ela não vai perguntar para o IDEC, por exemplo, Defesa do Consumidor, não vai nem para o próprio CFM. E aí, cabe até a gente fazer uma avaliação se vale a pena chamarmos também para podermos aprofundar isso, mas a ideia é que esse fórum seja o nosso principal difusor de conhecimento e dos problemas para que a gente possa fazer a autorregulação regulada. Além disso, o processo de certificação da saúde é muito importante, então, para que cada estabelecimento tenha os parâmetros de como se adequar, seguindo uma certificação, isso vai ser muito importante também para o setor, mas aí, com isso encaminhando, certamente vai facilitar a vida dos nossos estabelecimentos. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, porque esse vídeo depois vai ser disponibilizado
Eu não tenho nada contra o CFM, viu, gente? Inclusive, mandar um abraço para o doutor Herman, conselheiro, amigão, que eu respeito. Eu só acho que, assim, o CFM tem que ficar na caixa da análise, da disciplina, da conduta ético-profissional, né, do médico. E a gente percebe que na lacuna, nas incertezas, às vezes, ele avança com a tentativa de solucionar problemas, né, sempre de boa fé, mas eu acho que a gente tem que começar a suprir essas lacunas num campo ainda maior, como o senhor muito bem colocou aí, sensacional, conte com a gente. Vai ser um prazer, vai ser muito importante aí contar com a CMB também. Já temos as operadoras também, já toparam e vão participar também. Então, é importante que todos debatam e construam um conhecimento aí nesse sentido. Marcos, a gente tem mais 2 ou 3 questões aqui que eu gostaria de adiantar para a gente não extrapolar os horários aqui. A Flávia, ela te parabeniza pela apresentação e pergunta se a lei estabelece o direito do titular obter gratuitamente informações sobre seus dados. Sabemos que os hospitais assumem custos com a entrega de cópias dos prontuários. A gratuidade se aplica à entrega de cópia do prontuário? Essa é uma pergunta que, assim, se fôssemos pensar no dia a dia simples, né? Olha, um simples pedido de cópia e a entrega de forma esporádica e isolada, fica muito claro que a lei realmente estabelece a obrigatoriedade da obtenção do fornecimento gratuito. Mas o que a gente vê na Europa, e que aconteceu muito, é o uso excessivo desse direito. Então, determinadas empresas recebiam 5.000 pedidos de cópias, 10.000 pedidos de cópias numa mesma semana. Aí você passa a ter um problema. Aí, o que a autoridade europeia tem sugerido nisso? É a análise prévia da pertinência e a análise prévia de como fazer esse exercício do direito titular de forma menos onerosa também para o prestador. Então, nesse caso, por exemplo, da gratuidade da cópia, como a lei já prevê a gratuidade, o que a gente sugere? Olha, abra um canal para quem seja encaminhado por meio do e-mail, desde que esse titular confirma de exatamente ser ele o titular desse dado, por meio da confirmação, seja documental. Hoje temos vários sistemas hoje que você, por meio de foto, você consegue confirmar a identidade e encaminhar, por exemplo, por meio digital. Mas que a lei prevê que a gente não possa criar embaraço para esse exercício, isso é um fato, mas também não quer dizer que esse exercício seja absoluto. Lá na Europa tem um caso muito interessante que foi conhecido como Nightmare Letter, né? a carta pesadelo, que é uma pessoa que ela criou uma carta padrão, onde ele pede tudo possível para exercitar seu direito. Isso ela é tão complicada que ela trava o dia a dia da empresa, se fôssemos responder tudo aquilo. E aí que a autoridade percebeu o seguinte: olha, isso aqui é exagerado, isso aqui é um abuso de direito. Então, cabe à empresa avaliar nesses casos de abuso. Agora, nos pedidos do dia a dia, caso esse custo comece a ficar exagerado, o que a gente recomenda é a adoção de um critério eletrônico. Perfeito, Marcos. Queria mandar um abraço para o Toniel, um grande parceiro nosso aí na formação da rede de saúde suplementar. E ele pergunta, Dr. Marcos, se no Centro de Especialidades Médicas para coleta de dados e compartilhamentos entre os profissionais médicos e equipe multiprofissional, podemos utilizar a base legal de tutela da saúde ao compartilhar dados pessoais com plataforma de terceiros, como receituário médico, eletrônico, para agilizar processos e compra de medicamentos em farmácias por este receituário eletrônico. Pode-se valer também da tutela da saúde ou precisa consentimento do paciente? Excelente pergunta, porque essa é uma questão que, sim, tem envolvido muito hoje o desenvolvimento das plataformas, dos marketplaces em saúde, né? Isso tem sido até uma preocupação também na Europa, como classificar essas plataformas, porque normalmente elas não são exclusivas de profissionais médicos, principalmente na Europa. Como é que eu vou compartilhar isso com eles, ainda que eles venham a vender, por exemplo, um medicamento? Aqui no Brasil, a base legal da tutela da saúde, ela, apesar de precisar e melhorar um pouco a explicitação dela, ela deixa claro que, para você utilizar a base da tutela da saúde, necessariamente precisa ser feito por profissionais de saúde, né? Então, o que acontece? Esse compartilhamento entre profissionais médicos, ainda que seja fora do estabelecimento,
ainda que seja para fora dos limites do hospital, por exemplo, para fazer aviar uma receita, preparar uma medicação, está dentro, desde que esse profissional seja um farmacêutico, a empresa desse profissional seja um farmacêutico, por exemplo, está dentro do conceito da tutela da saúde. É uma empresa que só cuida disso, tem como responsável técnico um profissional da saúde, e aí o objetivo desse compartilhamento é assegurar essa tutela da saúde, dar esse atendimento como uma decorrência natural desse atendimento. Está englobado dentro desse conceito, sim. Agora, por exemplo, digamos que eu faço um atendimento dentro do meu hospital, um atendimento em ortopedia, aí faço uma série de exames com esse paciente, e lá eu descubro uma outra doença, meses depois, ou então um outro caso interessante, que, por exemplo, uma plataforma de medicamentos eu queira compartilhar com ela. Para eu compartilhar com essa plataforma, fora daquele atendimento, daquela tutela específica da saúde, eu vou precisar do consentimento, porque eu já fugi daquela minha base legal inicial, da minha base que justificou aquela coleta. Então, esse é o cuidado que tem que ter, primeiro, para que o compartilhamento dentro do conceito da tutela da saúde se dê entre profissionais de saúde, e caso não seja, que tenha que ser feito com consentimento. Além disso, o compartilhamento tem que estar envolvido com aquele atendimento específico. Perfeito. João, eu estou vendo aí o Otoniel, estou vendo a equipe, faz um joia aí se está atendido, tudo bem? Obrigado pela participação de vocês, tá, Otoniel? O João Luiz Castro Velucci, ele te parabeniza pela apresentação. A nossa presidente da Federação do Estado de Sergipe, Marcos, ela também te parabeniza e comenta que a situação é de grande atenção e exige uma grande mobilização interna e de revisão de formulários e fluxos dentro das nossas instituições, né? E o Felipe Correia, ele questiona o seguinte: é só profissional médico auditor? Outro profissional auditor como enfermeiro, auditor, não pode ter acesso a esses dados do prontuário? Essa pergunta, que se a gente for utilizar apenas a LGPD, a princípio poderia, né, se esse profissional é um enfermeiro ou um profissional de saúde, porém, pelas resoluções do CFM, a gente tem lá disciplinado pelo Conselho Federal de Medicina já a forma como se dá a auditoria médica. Então, lá ele expressamente deixa assegurado que o auditor tem que ser médico. Então, nesse aspecto, a gente até precisa conformar os dois regramentos, né? Eu posso até depois pegar o número da resolução que trata disso, e a própria ANS também tem um normativo que trata da auditoria médica. Então, o que a gente percebe? Que, nesse caso, apesar de, se não existissem essas resoluções, os regulamentos da CFM ou da ANS, eu entendo que poderia, por exemplo, um enfermeiro auditor poderia fazer. Mas, como temos um normativo específico, entendo que, nesse caso, o profissional médico é que deva ser utilizado para fazer essa auditoria do prontuário. Perfeito. Joana, obrigado pela tua contribuição. Ela também te parabeniza pela apresentação e te pergunta o seguinte: encaminhamento de prontuários médicos para vigilância epidemiológica às secretarias de saúde, seria necessário o consentimento do paciente? Com base naquela apresentação, inclusive, a gente tem, quando a gente relaciona as bases legais, né, tem uma base legal que é do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Nesse caso, o encaminhamento, por exemplo, para a vigilância epidemiológica se dá em razão do cumprimento de uma norma específica que autoriza isso. Então, nesse caso, não precisa do consentimento. Eu posso encaminhar automaticamente, e aí, se alguém me for perguntado por que você encaminhou isso aqui, é porque existe uma norma específica que me determina fazer. Isso é a mesma coisa, por exemplo, quando eu encaminho os dados do meu colaborador pelo e-social, quando eu vou abrir uma conta, por exemplo, quando eu vou comunicar do FGTS, por exemplo, comunico dados dos meus colaboradores, também se dá por meio de obrigação legal. Então, nesse caso, não é necessário o consentimento. Isso é até importante, Mário, que no início, logo quando a lei, só uma parte, quando a lei veio, muita gente começou a escrever dizendo o seguinte: agora você precisa de consentimento para tudo, consentimento. Na verdade, não. O consentimento, ele é uma das bases legais. Se eu tiver como enquadrar, por exemplo, numa outra base legal,
como no nosso caso, no nosso dia a dia na tutela da saúde, eu não vou precisar ficar pedindo consentimento. Essa é uma pedra que é importante, é uma pedra de toque também para o nosso dia a dia. Perfeito. Doutor Marcos, só para te informar que é um dos públicos recordes este CMB online nosso, tá? Isso significa que você estará muitas outras vezes conosco, né? E antes de passar a palavra ao presidente Mirocles, eu só vou complementar aqui uma mensagem da Kátia, de que é sempre bom solicitar também ao órgão público que solicite de maneira formal, por escrito e com fundamentação para a preservação de direitos. A vigilância epidemiológica ainda tem a obrigação no cumprimento das políticas públicas de saúde. Então, está reforçando aí as suas recomendações, né, Kátia? Muito bom. Muito bom mesmo. Uma alegria estar com você, doutor Marcos, e eu passo a palavra aí ao Flaviano, ao Mirocles, para conclusão dos nossos trabalhos desta tarde extremamente produtiva para todos nós. Flaviano, suas considerações finais. Primeiro, como a Kátia bem falou, é bom quando o advogado fala simples, né? Isso para a gente é muito bom, né? E, Tomás, então, da minha parte, excelente. Acho que ainda tem um monte de coisas que a gente vai ter que discutir. Judiciário pedindo cópia de prontuário, delegado pedindo cópia de prontuário, isso ainda vai longe, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho, né? Eu acho que o ponto crítico disso tudo é como lidar com os aproveitadores, né, que a gente vai ter. Isso é uma coisa nata da nossa sociedade, né? Enquanto tem gente tentando criar uma lei para proteger, tem gente tentando explorar a lei em benefício próprio. Isso é um desafio que nós vamos enfrentar, bem como esses ataques de hackers, enfim, todos esses problemas que a gente está vivenciando no dia a dia. Mas eu acho que a proposta hoje desse bate-papo foi mais do que bem cumprida. Eu só, antes de passar para o Mirocles, queria pedir se eu poderia depois disponibilizar esse material para a gente mandar aos nossos associados, né? Tá gravado, mas é sempre bom eles poderem replicar esse material lá na base, porque eu brinco o seguinte, né? Um dia desse eu estava andando no hospital que eu trabalho e tinha um laudo de um exame de um paciente pendurado num corrimão. Eu falei, você gasta aí uma grana em proteção virtual e alguém deixa um laudo de um exame num corrimão, que podia ter sido até o próprio paciente, mas até a gente descobrir, né? Então, as fragilidades, às vezes, elas acontecem nos locais que a gente menos espera. Então, esse material é super importante para a gente poder divulgar para o nosso time lá na ponta mesmo. Muito obrigado e parabéns de novo. Um abraço. Obrigado, Flaviano. Bom, doutor Marco, o que me resta aqui agora, mais uma vez, é agradecê-lo, dizer que a CNB, com a sua representatividade de 1.927 instituições, estará atenta para transmitir, para repassar, como disse o Flaviano, para discutir, né, essas ações para que nós possamos realmente, a todas elas, darem condições de se atualizar, porque nós temos instituições grandes, pequenas, médias, de todo tipo, e dentro das dificuldades que também passamos, né? Então, nós vamos focar realmente, com apoio seu, com apoio das nossas federações, né, a essas instituições para que nós possamos aí ter e dar condições a ela, certo? Terem aí a sua segurança e terem suas transformações de seus processos e de suas ações diante da nova LGPD. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Foi realmente, como disse Flaviano, como disse Kátia, foi muito esclarecedor, tá? Foi muito claro e porque, como disse também o Marcos, né? O Mário, aliás, por que não voltar em outras oportunidades, né, Marcos, para que possamos aí levar ainda mais. Temos aí um congresso aí no próximo ano aí que já estamos trabalhando também em várias ações da CNB. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor Mirocles. Um grande abraço. Obrigado pela CMB, pelo convite. Estou à disposição. Um abraço. Um abraço a todos.